O casamento foi divinamente estabelecido no Éden e confirmado por Jesus como união vitalícia entre um homem e uma mulher, em amoroso companheirismo. Para o cristão, o compromisso matrimonial é com Deus e com o cônjuge, e só deve ser assumido entre um homem e uma mulher que partilham da mesma fé. Mútuo amor, honra, respeito e responsabilidade constituem a estrutura dessa relação, a qual deve refletir o amor e a santidade, a intimidade e a constância da relação entre Cristo e a sua igreja. O lar representa a moldura primária para a restauração da imagem de Deus em homens e mulheres. Dentro do círculo familiar, pai, mãe e filhos podem se expressar plenamente, podendo cada um deles completar as necessidades dos demais no tocante a ter o seu lugar, ser amado, amar e desenvolver intimidade. O matrimônio, assim como o sábado, representam dois dons concedidos originalmente por Deus à família humana. Foram destinados a produzir alegria, independentes do tempo, lugar e cultura. Com o estabelecimento dessas duas instituições, o plano divino da criação da terra chegou ao seu termo. São o ápice, o melhor dos dons excelentes que Deus concedeu à humanidade na criação. Ao estabelecer o sábado, Deus reservou ao ser humano tempo necessário para o repouso e renovação, tempo de comunhão com Ele. Mas ao formar a primeira família, o Criador formou a unidade social básica da humanidade, um lugar que desenvolve pessoas e as habilita para servir Deus e servir ao próximo. Em Gênesis 1, 26 e 27, nós vemos uma descrição da criação dos seres humanos. Assim nos é dito: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. A semelhança da divindade, homem e mulher devem ser um em unidade. São iguais no tocante ao ser ou em valor, mas são idênticos em pessoa. Deus poderia haver propagado a vida sobre a terra sem criar homem e mulher. Entretanto, Deus fez os dois indivíduos idênticos quanto à forma e características gerais, mas cada um deles contendo algo que faltava no outro e que serviria para complementá-lo. Se o mundo fosse constituído exclusivamente de representantes de um dos sexos, não seria pleno. Verdadeira complementação somente pode ocorrer em uma sociedade que haja homens e mulheres. Ambos são essenciais. Na primeira sexta-feira da história humana, Deus celebrou o primeiro casamento, unindo as duas criaturas feitas à sua imagem. O matrimônio se tornou o alicerce da família, o fundamento da própria sociedade desde o início. As Escrituras descrevem o casamento como um ato decisivo, tanto de separação quanto de união. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Nas Escrituras, esse compromisso, essa promessa pela qual o casal se une inteiramente, é mencionado como um concerto. O termo é utilizado para os mais solenes e comprometedores acordos conhecidos na palavra de Deus. A relação existente entre esposo e esposa deve pautar-se pelo eterno concerto de Deus com seu povo, a igreja. O comprometimento de um com o outro, tal como testemunha a fidelidade e a perseverança que caracterizam o concerto de Deus, Deus e os amigos, parentes e vizinhos do casal testemunham o concerto que ambos fazem entre si. Esta aliança é confirmada no céu. Jesus disse: o que Deus ajuntou não separe o homem.
Os casais cristãos compreendem que, no casamento, o noivo e a noiva fizeram um pacto de se manterem fiéis um ao outro enquanto viverem. Eles serão uma só carne, no sentido da união física e do íntimo vínculo entre mente e emoções. Serão um, embora não poderão perder sua individualidade e personalidade. A partir de agora, andarão juntos, vão se sustentar mutuamente, vão desenvolver intimidade crescente e cultivar a cada dia o amor que vem de Deus. Só unidos a Cristo e um ao outro, pode o casal ser feliz e preservar o matrimônio livre do adultério, da impureza de atos e pensamentos, da violência, da opressão e do desrespeito. Só Deus pode fazer feliz os lares. Só Ele pode conceder amor verdadeiro, paciência, abnegação, auxílio mútuo, gratidão, palavras de apreço e perdão constante. É num ambiente assim que os pais e mães se desenvolvem e crescem em todos os aspectos e onde os filhos são criados com amor, carinho e disciplina, que se tornam úteis para Deus e para a sociedade.